Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos falar sobre os pronomes interrogativos da língua inglesa. Então vamos lá? Bom, então antes de mais nada, para você que ainda está começando agora no inglês, o que é um pronome interrogativo, né? Pronome interrogativo são aquelas palavrinhas que nós usamos para fazer perguntas em inglês de uma forma mais específica, ou seja, aquelas perguntas que não temos como responder com sim ou não. Ou seja, perguntas que comecem com a palavra onde, quando, quem, por quê, como, quantos, qual e assim por diante. Tá? Na língua inglesa, nós temos exatamente esses mesmos pronomes, e eu vou ensinar um por um para você com exemplos contextualizados para você entender perfeitamente do que se trata. Começando aí pela palavra what. What significa o que, né? Então, se eu perguntar, por exemplo, what do you study? What do you study? O que você estuda? What do they have? O que eles têm? What is that? O que é aquilo? Então repara, sempre que eu quero perguntar alguma coisa com o que, eu vou utilizar a palavra what. Mas é importante lembrar que what não significa apenas o que, ele também pode significar qual. Eu coloquei novamente três exemplos aqui pra gente. O primeiro, o famoso what is your name, que muita gente vai ensinar como what's your name. Então tanto faz falar what's your name ou falar what is your name. As duas formas estão perguntando exatamente a mesma coisa. Qual é o seu nome? Ou então se eu falar, what is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? What is your favorite color? Também poderia ser abreviado. What's your favorite color? É a mesma coisa. Ou então se eu perguntar qual é o seu e-mail? What is your email? Ou então, what's your email? Tanto faz se é abreviado ou se é na forma completa, mas eu estou perguntando qual é o seu e-mail. Então a palavra what, além de servir para perguntar o que, também é utilizada para perguntar qual. Bom, só que nós temos outra palavra em inglês para dizer qual, que é a palavra which. Which em inglês significa qual também, porém ele tem uma diferença do what. Os dois não são a mesma coisa, não é assim, eu uso qualquer um dos dois na hora que eu quiser, não é bem assim. A palavra which, ela especifica uma escolha mais restrita. Então você tem ali duas possibilidades, três, quatro, enfim, não importa o número, mas está restrita a quantidade de escolhas que você tem. Né? Então, se eu falo, por exemplo, vamos supor que você está numa garagem e aí você vê três carros parecidos. Você pergunta, qual carro é o seu? Nesse caso, eu perguntaria, which car is yours? Which car is yours? Né? Então, qual carro é o seu? Ou seja, dentre esses que a gente está vendo, qual deles é o seu? Ou então, por exemplo, se você está assistindo um jogo de futebol e você ouve um grito de gol. E aí você volta perguntando que time que fez o gol, né? Qual time fez o gol? Nesse caso, which team scored? Which team scored? Por que eu vou dizer which? Porque eu não estou perguntando qual time do mundo que fez o gol. Não, eu estou perguntando qual dos times, dentre esses que estão jogando, foi o que fez o gol. Ou seja, é uma escolha bem restrita. Só tem dois times, afinal de contas. Ou então, por exemplo, vamos supor que eu estou numa loja de roupas com a minha esposa e aí eu fico em dúvida se eu levo a camiseta preta ou a camiseta branca. E aí pergunto para ela, qual cor você prefere? Qual que você acha mais bonita? Eu posso perguntar para ela, which color do you prefer? Which color do you prefer? Então, which deixa bem claro que eu tenho uma quantidade específica de escolhas, não é uma pergunta tão ampla. Diferente, por exemplo, de quando eu pergunto, what is your name? Qual é o seu nome? Pode ser inúmeros, pode ser infinitos nomes. Ou então você pergunta, what is your favorite color? Qual é a sua cor favorita? Repara que aqui você pode responder absolutamente qualquer cor. No which é diferente. Você tem ali um número limitado de opções para responder. Depois nós temos a palavra when. When significa quando. Aqui não tem segredo, não tem nem muito o que explicar sobre ele. Só basta vermos exemplos. Então, por exemplo, when do you need to go? Quando você precisa ir? When do you have vacation? Quando você tem férias? Ou when is your birthday? Quando é o seu aniversário? Né? Então, when, quando. Então, sempre que você quiser saber o tempo em que algo acontece, utilize when. Já se eu quiser saber o local em que algo acontece, eu utilizo where, que significa onde. Então,
Vamos lá para os exemplos. Então nós temos aqui, where do you work? Onde você trabalha? Where do you live? Onde você mora? Ou então, where's the restroom? Onde é o banheiro? Então a palavra where significa onde. Nós temos também a palavra who, que significa quem. Então, se eu disser, por exemplo, who are you? Quem é você? Who's that guy? Quem é aquele cara? Ou who took my keys? Quem pegou minhas chaves? Só que nós temos outra palavra para dizer quem em inglês, que é o whom. E aí fica, tá aí agora, quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, né? Qual é a diferença entre who e whom? A palavra whom é quando a palavra quem não é o sujeito, e sim o objeto. Então, exemplo, nas frases anteriores, como who, eu perguntei, por exemplo, quem é aquele cara? Who's that guy? Ou seja, o quem é o próprio cara de quem eu estou falando. Quando eu pergunto, por exemplo, who took my keys? Quem pegou as minhas chaves? O sujeito é justamente o cara que pegou as minhas chaves, que eu não faço ideia de quem seja, mas ele é o sujeito. Já no whom é diferente. É quando a palavra quem não expressa o sujeito, mas sim a pessoa que está recebendo a ação. Exemplo, whom do you trust? Em quem você confia? Repara que nesse caso, quem confia é você. Você é o sujeito. O quem, a pessoa que recebe a confiança, está apenas recebendo a ação, ela é objeto da ação e não o sujeito. Outro exemplo, whom do you follow? Quem você segue? Então repara que nesse caso quem segue é você. A pessoa é a seguida, é a pessoa que está recebendo a sua ação de seguir. Então neste caso, novamente, também vamos utilizar o whom, porque o quem não é o sujeito da frase. Ou então se eu disser, por exemplo, whom do you admire? Né? Quem você admira? Eu vou utilizar o whom porque, novamente, é a pessoa que é admirada e não a que admira. Tá? Nós temos também a palavra how. How significa como. E aí tem a famosa frase, né? How are you? Né? Como vai você? Se eu quiser perguntar como a pessoa está, utilizo a palavra how aqui nesse contexto. Se eu quiser perguntar como se soletra o seu nome, how do you spell your name? Ou se eu quiser perguntar como está o tempo, how is the weather? Né? Ou então eu posso abreviar house. How's the weather? Né? Então as duas formas também estão corretas, todas utilizando aí a palavrinha how. Só que o how, ele tem dois significados. Além de significar como, ele também significa quão. E aqui tem algo bem interessante. Quando eu utilizo a palavra quão, logo em seguida vai vir um adjetivo. E aí vai funcionar de forma diferente do que nós estamos acostumados na língua portuguesa. Por exemplo, eu não pergunto qual o tamanho do seu cabelo ou qual é a altura do seu pai. Eu vou perguntar quão longo é o seu cabelo e quão alto é o seu pai. Então vai ficar how long is your hair e how tall is your father. Então eu vou perguntar dessa forma. Não vou perguntar tipo qual é a altura do seu pai. Vou perguntar quão alto é o seu pai. Inclusive naquela famosa frase, né? How old are you? Traduzindo ao pé da letra, significa quão velho é você. Eu sei que é muito estranho, mas para perguntar a idade de uma pessoa, você usa exatamente essa estrutura. How old are you? Quão velho é você? Depois nós temos a palavra why. Why significa porquê. E sim, é o nosso porquê de pergunta da língua portuguesa. Então, se eu quiser perguntar, por que você estuda inglês? Why do you study English? Por que você mora aqui? Why do you live here? Por que você está tão cansado? Why are you so tired? Então a palavra why eu quero saber o motivo de alguma coisa, tá? Lembrando que da mesma forma que nós temos na língua portuguesa o porquê de pergunta e o porquê de resposta, o inglês também tem why para fazer pergunta e because para dar uma resposta, tá? Depois nós temos a palavra whose, que significa de quem. Então, quando eu quero perguntar de quem é isso, de quem é aquilo, né, a quem pertence alguma coisa, eu vou utilizar a palavra whose. Mas presta atenção porque a estrutura é bem diferente do português. Então, por exemplo, se eu quiser perguntar de quem é este carro, eu vou dizer whose car is this? Traduzindo ao pé da letra, é como se eu estivesse perguntando de quem carro é este. É bem esquisito, mas é assim que é perguntado em inglês. Então, whose car is this? Ou então, se eu perguntar, por exemplo, de quem é aquele lápis? Whose pencil is that? Whose pencil is that?
Como se fosse de quem lápis é aquele, né? Bem diferente. Se for plural, eu vou utilizar o are, né? Então, por exemplo, whose shoes are those? De quem são aqueles sapatos? Como se eu estivesse perguntando de quem sapatos são aqueles. Tá? Então, a estrutura é diferente, mas é assim que funciona. Depois nós temos o what time. What time é para perguntar que horas ou a que horas, né? Depende da frase. Eu vou colocar algumas frases como exemplo aqui para ficar mais fácil de você entender. Se eu perguntar, por exemplo, que horas são? What time is it? Então aqui já tem uma frase meio que prontinha, né? What time is it? Eu quero perguntar que horas são. Se eu quiser perguntar, por exemplo, a que horas alguma coisa acontece, eu vou utilizar o what time também. Então vai ficar, por exemplo, a que horas você acorda? What time do you wake up? What time do you wake up? Né? Ou então, a que horas você pode vir? What time can you come? What time can you come? Depois nós temos o how many. How many significa quantos ou quantas. E aí olha só como é que vai funcionar em inglês. Se eu quero perguntar, por exemplo, quantos livros você tem? How many books do you have? Ou então se eu quero perguntar quantas pessoas moram aí? How many people live there? How many people live there? Ou então, se eu quero perguntar quantas horas tem um dia, how many hours are in a day? How many hours are in a day? Né? Quantas horas tem um dia? Só que o how many ele só pode ser utilizado para coisas contáveis. Se eu quiser falar de alguma coisa incontável, eu vou ter que utilizar o how much. Como assim contável e incontável? Eu vou explicar bem por cima, porque aqui no canal eu vou postar um vídeo sobre isso, sobre o que é contável e o que é incontável. Mas só para ficar mais claro, contável é uma coisa que você pode contar, ou seja, você pode numerar 1, 2, 3, 4, 5. Você consegue separar em unidades. Então, por exemplo, amigos eu consigo separar. Um amigo, dois amigos, três amigos. Diferente, por exemplo, da água. Eu posso falar uma água, duas águas, três águas. Ou um tempo, dois tempos, três tempos. Ou um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros. Então, tudo que for contável, eu utilizo how many. Então, how many friends do you have? How many books do you need? E assim por diante. Já o how much eu vou utilizar para tudo aquilo que não for contável. E vou colocar alguns exemplos aqui para você. How much time do you have? Quanto tempo você tem? Repara, tempo não tem como falar um tempo, dois tempos, três tempos. Por isso, eu utilizo o how much. A mesma coisa vai acontecer quando eu falar how much do the shoes cost? Quanto custam os sapatos? Eu não tenho como falar, tipo, quando eu falo de dinheiro, né? Ah, tipo, custa 2 dinheiros, custa 3 dinheiros. Eu não tenho como falar dessa forma, por isso que eu vou utilizar o how much. Ou então, se eu perguntar quanto é isso, ou quanto custa isso, how much is it? Eu quero saber o preço de alguma coisa. Bom, agora nós temos o how often. How often significa com que frequência. Aqui eu já quero saber se você sempre faz alguma coisa, se nunca faz alguma coisa, se você faz às vezes alguma coisa, enfim, com que frequência. How often? Exemplos. How often do you work out? Com que frequência você treina? Com que frequência você se exercita? How often do you read books? Com que frequência você lê livros? Ou então, how often does he come here? Com que frequência ele vem aqui? Depois nós temos o how long. How long significa quanto tempo. Exemplos: How long is the flight? Quanto tempo é o voo? Eu quero saber a duração de algo. Ou então, how long does it take? Quanto tempo isso leva? Ou então, how long does the play last? Quanto tempo a peça dura ou quanto tempo dura a peça? Então aqui é para saber a duração de alguma coisa, de um filme, de uma peça teatral, né, de qualquer coisa, tá? De uma atividade, de uma viagem, de um voo, qualquer coisa mesmo. Resumão da nossa aula. Nós temos a palavra what, que significa o que ou qual. A palavra which, que significa qual para quando eu tenho escolhas restritas. When, quando eu quero perguntar quando. Where, quando eu quero perguntar onde. Who, quando eu quero perguntar quem. Lembrando que esse quem precisa ser o sujeito. Whom, quando eu quero perguntar quem, só que esse quem é o objeto. Né? Ele é o predicado, ele é aquele que está recebendo a ação. How significa
como ou também quão, quando eu faço aquelas perguntas, né? Quão longo é o seu cabelo? Quão alto é o seu pai? Quão velho é você? Ou quão gordo você está? Porque até isso eles perguntam, tá? Eles, né, eles não perguntam qual é o seu peso, eles perguntam quão gordo você é. Eu acho bem esquisito, mas é assim que pergunta. Why significa o porquê. Lembrando que why é para perguntar, because para responder. Depois nós temos o whose, que significa de quem. Isso aqui eu quero saber quem é o dono. What time? A que horas? Depois nós temos o how many, que significa quantos ou quantas para coisas contáveis, e how much para coisas incontáveis. Quanto ou quanta. Tanto faz, mas para coisas incontáveis. Depois nós temos o how often, que é para perguntar qual é a frequência em que algo acontece. E por último, how long, que é para saber a duração de alguma coisa. Bom, gente, eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. Eu tentei fazer da forma mais resumida possível, mas que fosse mais completa possível também, para que o vídeo não ficasse tão extenso, tão cansativo, tão maçante. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de compartilhar, de curtir, de ativar o sininho para as notificações dos próximos vídeos, e eu te vejo na próxima aula.